O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 29.3. Assuntos de estudo. Quando se evocam seus parentes e amigos, algumas personalidades célebres para comparar suas opiniões de além-túmulo com aquelas que tinham em vida, fica-se, às vezes, embaraçado quando as conversações caem no campo das banalidades e futilidades. Muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. Isso é um erro, e por isso pode ser útil a indicação da fonte da qual se pode tirar novos assuntos de estudo, por assim dizer ilimitados. Se a evocação de homens ilustres, de espíritos superiores, é eminentemente útil, pelos ensinamentos que nos podem dar, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora não possam resolver problemas de alto alcance. Por sua inferioridade, eles mesmos se retratam e, quanto menor é a distância que os separam de nós, mais encontramos aí relações com nossa própria situação, sem contar que nos oferecem às vezes traços característicos do mais alto interesse, assim como já explicamos no 281, falando da utilidade das evocações particulares. É então uma mina inesgotável de observações, ainda mesmo que evoquemos os homens que apresentem qualquer particularidade em relação ao seu gênero de morte, de idade, de boas ou más qualidades, de sua posição feliz ou infeliz sobre a terra, hábitos, estado mental, etc. Com os espíritos elevados, o quadro de estudos se amplia, além das questões psicológicas que têm um limite. Podemos propor-lhes inúmeros problemas morais sobre todas as situações da vida, sobre a melhor conduta a assumir nesta ou naquela circunstância dada, sobre nossos deveres recíprocos. O valor da instrução que se recebe sobre um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe a nós julgar. Além das evocações propriamente ditas, os ditados espontâneos oferecem matérias de estudo ao infinito. Consiste em esperar o assunto que agrada aos espíritos tratar. Muitos médiuns podem, nesse caso, trabalhar simultaneamente. Algumas vezes pode-se fazer apelo a um determinado espírito, o mais comum é esperar aqueles que queiram se apresentar, eles vêm, às vezes, da maneira mais imprevista. Esses ditados podem dar lugar a inúmeras perguntas das quais o tema já se acha assim preparado. Elas devem ser comentadas com cuidado para estudar todos os pensamentos que encerram e julgar se trazem com elas o selo da verdade. Esse exame, feito com serenidade, é, como dissemos, a melhor garantia contra a intrusão de espíritos mistificadores. Por esse motivo, tanto para a instrução de todos, poderá ser dado conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Há, como se vê, uma fonte inesgotável de elementos sumamente sérios e instrutivos. As ocupações de cada sessão podem ser reguladas como se segue. Primeira leitura das comunicações obtidas na última sessão, passadas a limpo. Segunda, assuntos diversos, correspondência, leitura de comunicações obtidas fora das sessões, relação de fatos que interessam ao espiritismo. Terceira, trabalhos de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. Quarta, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diferentes pontos da ciência espírita. Os grupos novos, em formação, são algumas vezes atrasados em seus trabalhos pela falta de médiuns. Os médiuns são seguramente um dos elementos essenciais nas reuniões espíritas, mas não são o elemento indispensável. Seria errado pensar que em sua falta nada se poderia fazer. Sem dúvida, aqueles que se reúnem com um fim de experimentação não podem sem o médium, como músicos em um concerto sem instrumentos, mas aqueles que têm em vista o estudo sério têm mil assuntos todos úteis e aproveitáveis que podem ser discutidos por eles. Além disso, as reuniões que têm médiuns podem acidentalmente se encontrar sem eles. Seria lamentável se acreditassem, nesse caso, não ter mais nada a fazer que se retirar. Os próprios espíritos podem, de tempos em tempos, colocá-los nessa posição, a fim de lhes ensinar a passar sem eles. Diremos mais, que é necessário, para aproveitar seus ensinamentos, consagrar um certo tempo a meditá-los. As sociedades científicas não têm sempre os instrumentos de observação sob os olhos.
Entretanto, não são embaraçadas para encontrar temas de discussão. Na ausência de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e tirarão grande proveito para seu aperfeiçoamento, estabelecendo conferências nas quais se leriam e comentariam tudo o que tem relação ao espiritismo, ou contra ele. Dessa discussão, a que cada um leva o tributo de suas reflexões, brotariam traços de luz que passam despercebidos em uma leitura solitária. Ao lado dessas obras especiais, os jornais fornecem fatos, relatos, acontecimentos, de virtudes e vícios que levantam graves problemas morais que só o Espiritismo pode resolver. Esse também é um meio de provar que o Espiritismo se liga a todos os ramos da ordem social. Afirmamos que uma sociedade que organizasse seu trabalho nesse sentido, procurando os materiais necessários, não encontraria tempo a dar as comunicações diretas dos espíritos. Por isso chamamos sobre esse ponto a atenção dos grupos verdadeiramente sérios, aqueles que desejam mais ardentemente se instruir que procurar um passatempo. Ver item no 207, capítulo A Formação de Médiuns.